Gente, eu estava pensando aqui. Vocês concordam comigo que na Bíblia há muitos personagens históricos e lugares reais e certamente, né, temos relatado nela muitos eventos reais, diálogos que realmente aconteceram, né? Aí nós poderíamos citar aqui muitos exemplos. O apóstolo Paulo é um deles, né? Que obviamente, né, foi um personagem histórico. Foi, no caso, um cristão, né, que visitava as congregações lá do primeiro século, teve muito destaque, né, no desenvolvimento inicial do cristianismo. Aí ele próprio cita dezenas de pessoas por nome, né, que eram membros das congregações dos cristãos daquela época. Enfim, o próprio Jesus, né, os historiadores, praticamente todos os historiadores não questionam a historicidade de Cristo, né? Com exceção de alguns excessivamente críticos, não se tem sérias dúvidas quanto à historicidade de Jesus, no caso, Jesus de Nazaré, né? Enfim, no Velho Testamento também nós temos citado muitos lugares reais, situações que realmente aconteceram, né? Como, por exemplo, a destruição, né, de Jerusalém, a ascensão de potências mundiais, e tem um punhado de gente que é citado ali que realmente existiram e situações que realmente aconteceram, né? Bom, até aí nenhuma novidade, não há, não, assim, tem nada de extraordinário. A Bíblia é reconhecida também como um livro histórico, embora, né, claro, alguns trechos dela, né, tipo os milagres que se atribuem a Jesus, coisas do tipo, alguns duvidam, né? Mas assim, de modo geral, ela é um livro bastante interessante até, pela pelo fato de ser muito antigo, né? Começou a ser escrito que há mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Então é um livro bastante curioso que a gente sabe que contém bastante personagens reais. Bom, até aí tudo bem. Mas eu estava pensando aqui comigo, rapaz, vê se você analisa aí, vê se você acha que existe aí alguma possibilidade. Dentre vários personagens reais que, por exemplo, o Velho Testamento relata, por exemplo, reis de Babilônia, né? Beltesazar, tem até um deles lá que se criticava a Bíblia de que só havia menção dele na Bíblia e aí foram descobrir em escavações arqueológicas que realmente havia sido realmente um rei que existiu, né? Isso inclusive acabou confirmando a historicidade da Bíblia. Tem um personagem do Velho Testamento que só o nome dele, nome pessoal dele, aparece assim, acho que mais de 6.000 vezes. É o personagem que recebe mais destaque e tem uma quantidade absurda de aparições ali no relato bíblico, dialogando com pessoas em diversas épocas, em diversas situações, expressando seu ponto de vista, dando orientação, dando ordem. Enfim, é uma quantidade gigantesca mesmo. Eu já tive a oportunidade de ler todas as referências que se faz a esse personagem no Velho Testamento e no Novo também. Esse personagem aparece, né, com o nome, tendo como nome pessoal Jeová. Bom, de quem se trata? Bom, segundo ali o registro bíblico, se trata do caso do Deus de Israel, que também ele se apresenta como Deus da humanidade, né? Aí logo você vai olhar para mim, vai sentir dó de mim e falar assim: nossa, Carlos, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que ele é um personagem, pode ter sido um personagem real, tal como foi alguns reis, né, que a Bíblia cita, que realmente existiram mesmo, apóstolo Paulo, Jesus de Nazaré? Você está querendo dizer que ele realmente pode ter sido, ou né, um personagem que realmente interagiu de verdade? Será que há alguma possibilidade disso ser o caso, de ser esse o caso, né? Então, eu fico às vezes me perguntando a respeito disso, sabe? Eu decidi não me apressar a descartar logo essa possibilidade.
Aí eu te pergunto, né, no seu caso, né, eu acredito que você que está me assistindo, a maioria dos que estão me assistindo agora, já descartaram essa possibilidade. Por que que você acha que não, simplesmente isso não é possível, já podemos descartar essa possibilidade? Por que que você acha que sem chance, né, não existe essa possibilidade dele ser mais um personagem real dentre os outros demais personagens reais citados pela Bíblia? Olha, enquanto você vai pensando aí no motivo que te levou a descartar a possibilidade de que esse personagem pode ser real, deixa eu te contar uma situação que aconteceu no programa lá, Pânico, né? Eles pegaram aquele ator, um ator negro que fazia o papel do Zé Pequeno, né? No filme, acho que Cidade dos Homens, Cidade de Deus. Primeiramente, pegaram um ator branco, né, de pele branca, e fizeram com que ele cruzasse uma rua escura, uma calçada escura à noite. E aí o que acontecia? As moças, os rapazes, né, que cruzavam com esse ator branco, de pele branca, passavam por ele, olhavam assim normalmente, seguiam, né, a calçada com tranquilidade. Mostrou lá cerca de 6, 7 que fizeram assim, tranquilo. E aí o programa Pânico pegou o mesmo, um outro, agora o ator, né, negro, aquele que fazia o papel do Zé Pequeno, vestiu a mesma roupa nele, a mesmíssima roupa, uma roupa social, sport chic, bem arrumadinho, não estava com roupa assim de traficante, nada, uma roupa bem apropriada. E aí fez o mesmo teste, fez com que ele fizesse o mesmo percurso, né, no caso trombando com aqueles que vinham em direção contrária ali na calçada. Adivinha qual foi o resultado? A maioria ficou assustada e cortou caminho. E aí você pensa, mas caramba, por que isso acontece? Só porque ele era negro? Então parece que está no inconsciente coletivo a ideia de que negro é bandido, né? Como é que foi que se desenvolveu essa percepção equivocada, né, da parte da maioria das pessoas? Como é que pode acontecer isso, né? Bom, existem explicações, claro, existe uma explicação para isso. A gente sabe que boa parte dos que hoje, por exemplo, estão, né, nas cadeias tem uma pele um pouco mais escura, né? Mas e o negro, né, no Brasil, ele na favela, por exemplo, a cor predominante é negra, mas não significa, claro, que uma pessoa que tem uma pele um pouco mais escura, que ela tem um mau caráter, né, ou que ela é bandida. Mas então por que a maioria das pessoas ficaram assustadas e cortaram a volta nesse teste que foi feito, né? Então, pelo visto, ao longo da história, se desenvolveu essa mentalidade de que negro é bandido, né? Principalmente em determinado horário da noite, né? Então, é o preconceito arraigado na população. Olha só que curioso, né? Então, é negro, é bandido, né? À noite, se você cruzar com alguém, o seu cérebro parece que já vai estar sido, né, influenciado para pensar dessa maneira, né? Bom, o que eu quero dizer com essa ilustração? Quando eu falei, por exemplo, citei para você vários personagens, né? O apóstolo Paulo, o próprio Jesus de Nazaré, que é tido como histórico, Beltesazar, rei de Babilônia, e, enfim, poderia estar uma dezena de personagens, você, né, disse, não, realmente, são pessoas que existiram, sem problema. Quando eu citei Jeová, qual a primeira impressão que você teve na sua mente? Jeová? Deus? É mito, está descartado, não precisamos nem discutir isso, já está descartado e ponto final. É Deus, é mito, você está entendendo? Né? Ou seja, é negro, é bandido. Parece haver a mesma tendência. Não, negro é bandido, Deus é mito e ponto final, não tem o que discutir. É como se, tipo assim, Deus sofresse um preconceito, né? Por assim dizer, né? Aí a pergunta, bom, por que deveria ser um mito? Aí justamente nós podemos chegar à raiz do problema, né?
Porque, de fato, existe uma grande quantidade de deuses que, obviamente, são falsos, são invenções humanas. Então, quando se fala em mais um, enquanto se fala, por exemplo, no Deus da Bíblia, Jeová, né, logo se conclui que é apenas mais um Deus mitológico e acabou, entendeu? Não tem discussão, não tem nem que se preocupar em relação a isso, assunto, já está definido, já está resolvido, né? Então, aí a questão, né? Será que a gente não estaria sendo primariamente induzido, né? Influenciado a chegar a essa conclusão devido a isso, né? Ao fato de que realmente uma grande quantidade de deuses, obviamente, são inventados, a gente reconhece isso. Então, será que por essa razão absolutamente todos, então não há exceção nenhuma, até mesmo o Deus da Bíblia também deve ser incluído entre os mitos, né, entre deidades mitológicas? Então, não podemos ter dúvidas, aqui existe uma tendência nesse sentido, né? Assim como quando se depara com o negro, essas pessoas se depararam com o negro, tiveram a impressão, não, é bandido. Então, normalmente quando você se depara com a figura, né, no caso de um deus, como o da Bíblia, então a reação vai ser a mesma. Não, é mito, e acabou, né? Agora, eu estive pensando em vários fatores e fiquei aqui analisando se nós não teríamos motivos para reavaliar essa conclusão, né? Com calma, sem pressa de descartar essa possibilidade. Mas, Carlos, o que te faz acreditar na possibilidade de que realmente o Deus da Bíblia realmente seja mesmo um personagem real que interagiu com os humanos, né, ao longo de vários períodos da história? O que te convenceu disso, né? O que te convenceu, pelo menos, a não descartar essa possibilidade? Então talvez você se pergunte, né? Eu me lembro de uma entrevista com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele falou a respeito do Deus israelita, né? Como sendo assim um Deus bastante sofisticado, né? Bom, o que ele quis dizer com isso? Olha, de fato é mesmo bastante sofisticado, né? A gente encontra, né, registrado na Bíblia uma quantidade absurda, uma quantidade enorme de aparições, de ocasiões, né, em que ele aparece interagindo com uma grande quantidade de personagens, né? Muitos desses personagens, inclusive, são considerados históricos, outros não, né? Tal como, por exemplo, Moisés, não é considerado, normalmente não, alguns não o consideram, né, histórico, ou Abraão, né? Mas já tem outros que realmente não se discute, né, que realmente foram pessoas que existiram. Enfim, e é verdade mesmo o que o Pondé falou, né? É um personagem bastante sofisticado, né? A gente encontra assim uma quantidade gigantesca, né, de diálogos, né, entre ele, no caso Jeová, né, e uma grande quantidade de personagens em que ele fala na primeira pessoa e trata de uma grande quantidade de assuntos, expressando seu ponto de vista e nota-se, de modo geral, né, permeando nessas conversas, um certo apego, né, pelo menos é o que dá a entender, né, à primeira vista, as conversas, os diálogos que a gente observa, né, entre, por exemplo, Jeová e vários ali profetas, outras pessoas, né? Você vê ali ele assumindo uma posição que seria própria mesmo de um criador que tem autoridade sobre os humanos, que no caso teria sido criados, né, ou trazidos à existência através de uma ação dele, né? Então nota-se ali ele realmente numa posição de autoridade, dando ordens, dando orientações, influenciando, né, acontecimentos, enfim, todo um comportamento que seria de se esperar de um criador poderoso
que estaria que estivesse interessado, né, nos acontecimentos ali envolvendo aquela época, né? Talvez você esteja dizendo assim, Carlos, para, meu, você está viajando na maionese, cara. Olha, por enquanto eu não estou afirmando nem que sim, nem que não. Só estou aqui apresentando aqui algumas questões para a gente dar início a essa discussão, essa conversa a respeito, né, desse assunto. Afinal, acho que é o assunto de maior destaque, né, entre os canais ateus, entre as discussões filosóficas, né? Afinal, existe mesmo, né, um Criador ou um Deus? Então, eu acho muito apropriado a gente estar levantando, eu estar nesse momento levantando essa questão. Eu comentei, né, agora há pouco que ele aparece realmente muitas vezes falando na primeira pessoa, dialogando. Eu abri aqui, por exemplo, a minha Bíblia numa página qualquer, aqui, por exemplo, aqui em Ezequiel capítulo 2, nós temos aqui passagens desse tipo, registros desse tipo. Vamos ver aqui. Ele, no caso, né, dizendo ao profeta: estou enviando você a filhos insolentes e de coração obstinado. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor Jeová, quer eles escutam, quer se recusem a escutar, pois são uma casa rebelde, eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Mas você, filho do homem, não tenha medo deles, nem tenha medo das palavras dele. E aí, no caso aqui, Jeová continua falando, né, a Ezequiel, designando ele essa incumbência aqui de anunciar a sua mensagem, né? Então, a gente vê aqui, que quem já leu a Bíblia inteira também pode confirmar o que eu estou dizendo, né? Parece muito real, sabe? As interações, os diálogos, as conversas realmente parecem demais reais, né? Agora, se não foram reais, se na verdade alguns escritores judeus foi quem inventou esse personagem, né, e foi de sua própria mente que eles elaboraram, né, todas essas mensagens, esses diálogos, atribuindo no caso a Jeová, se foi esse o caso, então, olha, eu tiro o chapéu para eles, então eles me enganaram direitinho, né, porque durante todo esse tempo eu acreditei que realmente fosse um personagem real. Então, eu vou tirar um chapéu para os caras. Os caras conseguiram enganar uma boa porcentagem, né, da população mundial ao longo da história. Então, os caras conseguiram realmente nos fazer acreditar. Porque é muito claro, a Bíblia apresenta de forma muito clara Jeová como personagem real, né? Então, se não for, realmente teria sido uma das maiores fraudes da história da humanidade, certamente, né? Mas eu decidi não me apressar a tirar essa conclusão. Eu quis analisar uma série de fatores que aparentemente apontam para a possibilidade de realmente Jeová ter sido um personagem histórico, né, com as suas falas e diálogos, tal como muitos outros que viveram na história, né, que tiveram também seus diálogos, suas mensagens, suas ideias registradas. Aristóteles, Platão, por exemplo, e tantos outros, né? Então eu quis dar, né, essa chance, eu quis dar essa oportunidade a mim mesmo, né, de verificar melhor essa questão antes de tirar uma conclusão definitiva, né? Bom, nessas alturas talvez você esteja pensando, mas Carlos, existe outros deuses, né, onde em livros sagrados há registros deles falando, dando ordens, até dialogando, coisas do tipo, né? O próprio Alcorão é um deles, né? E agora, não poderia também, né, o Alá, o Deus do Islã, ser real, né? Bom, em certo sentido, eu não acho que se tratam do mesmo personagem, do mesmo Deus, né?
mas não é diferente, não deve ser diferente a maneira como a gente deve avaliar tanto o Deus da Bíblia, Jeová, como o Deus Alá, ou qualquer outro personagem que se nos apresente. Todos eles precisam simplesmente ser submetidos a uma análise, né? Pode ser que qualquer personagem, não importa quem seja, pode ser humano, pode não ser humano, todos devem ser submetidos a uma avaliação para a gente determinar, então, se realmente são pessoas reais ou não, né? Por exemplo, como é que você sabe que o apóstolo Paulo, Jesus de Nazaré, Aristóteles, Platão e tantos outros, como é que você sabe que realmente foram personagens históricos? Por que os historiadores têm essa convicção, né? Bom, existe toda uma série de critérios, né, que precisam ser aplicados, levados em consideração para fazer essa avaliação, para determinar que não, realmente Aristóteles foi realmente um personagem real ou não foi. Como é que nós sabemos disso hoje? Então, tem aquela questão, por exemplo, do cruzamento de dados, né? Enfim, tem vários critérios. Até se o Marcos estivesse assistindo o nosso vídeo nesse momento, ele também acho que é mestrado, né? Está fazendo mestrado em História. Ele pode até deixar nos comentários aqui alguma informação sobre isso. Então, como é que você consegue distinguir personagens fictícios de personagens reais da história? Então, não é muito difícil. Tem todos uns critérios para ser analisado isso. No caso desse personagem que recebe bastante destaque na Bíblia, né? No caso Jeová, ele também deveria ser submetido a esses critérios? Sim, em grande parte sim. Ao analisá-lo, para determinar se realmente foi um personagem real ou não, boa parte, né, dos critérios utilizados para se determinar se Platão, ou Aristóteles, ou outro, ou Hércules, né, realmente existiram ou não, ou foram inventados, aplica-se. Né? É um personagem como outro qualquer, né? Em relação a milagres atribuídos, por exemplo, ao Deus Jeová, não é algo que se deve te surpreender. Se realmente se tratar de um ser inteligente, né? Nesse caso, obviamente com poderes, né, maiores que os dos humanos, então você não deve se surpreender se ali a Bíblia diz que o Rio Jordão, né, foi aberto para os israelitas passar. Isso aí não é algo que nos deveria surpreender. Caso ele exista, obviamente ele teria o poder para isso. Agora, quanto essa tentativa, né, de discernir se há realmente um ser inteligente, além de nós aqui na Terra, que teria intervido e interagido com humanos naquela época, não é algo anticientífico, né? Por exemplo, o SETI, né, que é um departamento que, em associação com a NASA, estuda, né, o tempo todo, né, gasta milhões de reais, né, com as antenas que esperam receber os sinais de rádio de vida inteligente fora da Terra, né? Isso não é tido como uma perda de tempo, é tido como um ramo importante e até muito interessante da ciência, né? E nunca vi ninguém, nenhum ateu até mesmo, criticando, né, a NASA e o SETI por observar, né, para ver se há sinais vindos do espaço de sinais de rádio de vida inteligente. Isso é tido como uma pesquisa científica válida e, aliás, muito interessante, né? Não é descartada essa possibilidade na comunidade científica e há, pelo contrário, muito interesse nesse assunto. Tanto que é gasto milhões e milhões e muita gente envolvida nesse sentido. Até tem também outro ramo de estudo chamado bioastronomia, não me lembro agora qual é o termo exato, né? Que também procura verificar se há sinais de vida, né? Algum sinal de vida, não necessariamente vida inteligente, né? Mas sinal de formação de vida em outros planetas que sejam semelhantes à Terra. Então, é só para você saber que não é absurda essa tentativa minha de detectar a possibilidade de ter realmente havido
né, um ser inteligente no passado que interagiu com humanos na Terra. Isso não tem nada a ver com os ufólogos, né, que estão tentando detectar ET, disco voador, não tem nada a ver. Isso é ciência, isso realmente é uma análise cientificamente válida, né, que nem tem a ver a priori com religião, né? Nós estamos aqui, por enquanto, por incrível que pareça, nós estamos aqui por enquanto tentando, né, submeter, no caso, a personagens, né, históricos a uma análise para se determinar se realmente podem ter realmente existido ou não. Então isso é ciência, isso não tem nada a ver com religião, né? Embora a gente esteja tratando de um personagem religioso. Mas assim, a análise em si, ela ainda não é religiosa, né? Então é isso, gente. É muito interessante a gente discutir sobre isso. É uma longa discussão, aliás, né? E não estou aqui dizendo nem que seja personagem, não estou nem afirmando nem que sim, nem que não, no que diz respeito à possibilidade desse Deus ser realmente real ou não. Só estou querendo abrir a mente de vocês para serem razoáveis, né? E não se deixarem levar facilmente pelo preconceito. Pois é, isso mesmo que você ouviu, né? Eu descrevi a situação lá, é negro, é bandido, ou seja, é Deus, não, é mito. Então, não tire conclusões precipitadas, né? Tenho certeza que há muitas informações ainda que você ainda talvez desconheça, né, a respeito dessas questões aí. E algumas dessas informações, eu tenho desejo, né, de compartilhar aí com o pessoal. Então, gente, a gente pode analisar, né, com a mente aberta, essa questão, né, e se caso não for, né, e se caso a gente descobrir que não, realmente o Deus da Bíblia, né, Jeová realmente é um personagem inventado como os demais deuses das nações. Bom, nesse caso, paciência, fazer o quê, né? Aí a gente vai ficar triste, né, de que tantas pessoas foram enganadas e continuam até hoje achando, né, que suas orações estão sendo ouvidas, de que realmente há uma esperança para o futuro da humanidade, conforme a Bíblia apresenta, né? Então, realmente, isso seria lamentável, isso seria realmente praticamente uma confirmação de que não há mesmo esperança para nós e amanhã vamos morrer e deixar de existir para sempre. Então, realmente, não seria uma boa notícia, né? Agora, e se for verdade? E se a gente começar a descobrir indícios de que é, sim, muito, muito válido, né? As indicações de que pode realmente se tratar de um personagem real. Bom, nesse caso, certamente essa seria a maior descoberta da ciência, ou a maior descoberta que se poderia fazer, né? E teria implicações profundas que deveria mexer com a nossa vida, né? Deveria realmente nos fazer repensar todo o nosso modo de vida, todos os nossos planos para o futuro. Realmente seria impactante, né, se a gente pudesse aos poucos ir encontrando indícios e razões para acreditar que realmente possa ter sido ou possa ainda ser, né, no caso, uma pessoa real, né? E olha, gente, eu estou muito interessado e até muito curioso, né, para levar adiante esse debate, essa discussão. Porque afinal isso envolve anos da minha vida que eu dediquei, né, a obedecer as orientações da Bíblia que são atribuídas, no caso, a esse Deus, né, e que promete, né, várias coisas para o futuro. Então, se eu fui enganado, eu vou querer saber, né, eu vou querer muito saber se realmente eu fui enganado. E se caso, e por outro lado, se não fui, eu vou defender até o fim da minha vida quaisquer provas que eu puder apresentar, caso, né,
for então verídico, né, o registro que a Bíblia faz, então, de todos esses diálogos, de todas essas vezes, no caso, que o Deus da Bíblia, que é tido como Criador, se apresentou à humanidade para revelar, né, o seu propósito e assim por diante. E, considerando essa possibilidade, né, de que, vamos imaginar, né, que possa realmente haver alguma possibilidade ainda de constatarmos isso, nesse caso, isso poderia ser animador, né? Porque Jeremias capítulo 29, por exemplo, versículo 11, diz assim, uma mensagem, né, que é dirigida na verdade a toda a humanidade, né? Também dizendo, ó, pois assim diz Jeová, pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Em outras partes da Bíblia, né, há vários outros detalhes, né, de que futuro é esse que ele se refere, quando diz que não haverá mais morte nem sofrimento e o reino, ou seja, um novo governo dele estaria assumindo o comando da terra. Então, realmente, isso é muito curioso. Né, parece muito interessante isso, caso pudesse ser constatado ser mesmo a verdade. E estamos todos interessados em saber, né? Porque a gente percebe, né, o grande interesse, né, que os ateus militantes e muitas outras pessoas têm em discutir esse assunto, em saber. Aliás, a Bíblia tem chamado muita atenção da população mundial, das pessoas de várias épocas, de várias culturas, né? A Bíblia tem chamado muita atenção. Do contrário, ela não teria sido produzida, né, em tamanha quantidade. Foi o livro mais lido e traduzido e produzido do mundo, né? Mais de 5 bilhões de Bíblias já foram produzidas e traduzidas inteira ou em parte para mais de 3.000 idiomas. Quase 100% da população mundial tem acesso à Bíblia, principalmente agora pela internet, né? Hoje todo mundo tem acesso às informações. Então é realmente um livro que, embora escrito num contexto diferente do nosso, né, há 2.000, 3.000 anos atrás, envolvendo aqueles judeus, mas tem realmente despertado um interesse muito grande, né, nas pessoas em geral, né, porque parece real, parece muito real, ao mesmo tempo que, do seu ponto de vista, parece ser bastante folclórico, né? Várias passagens deles, né? Então, como é que pode, né? Como é que pode para tantas pessoas parecer tão real e para outros tão lendário, né? Afinal, uma dessas duas partes deve estar com a razão, né? Então, se eu estou do lado, por exemplo, daqueles que consideram real, um personagem real, bom, seria interessante eu poder ouvir o que o outro lado tem a dizer, né? O outro lado que considera como sendo uma lenda, né? Então, é o que eu estou fazendo, estou aqui, né, interagindo, né, com os colegas ateus, para a gente saber ao certo, né? Onde é que eu errei em ter acreditado em algo então que não foi real. Eu quero saber, né? De todo o coração. E do mesmo modo você. Será que você já deu a devida atenção? Será que você já pesquisou o suficiente, né? Entre aqueles que acreditam, né, na Bíblia, para saber se pode fazer algum sentido o que a Bíblia diz, e pode realmente ser real esse personagem? Você acha que você já estudou tudo a respeito, você já teve acesso a todas as informações a respeito do assunto? Eu posso me arriscar aqui a dizer que eu acho que ainda não. Tem bastante informação que para você vai ser novidade e pode te fazer repensar, né, as suas conclusões e vice-versa, né? Aliás, eu tenho notado que, de modo geral, os ateus, com exceção de alguns poucos, mas a maioria, gasta a maior parte do seu tempo ouvindo mais um lado do que o outro, né? Eu vejo lá o Antônio Miranda e tantos outros, né, que estão divulgando informações contra a Bíblia. Eu tenho a impressão que 99% ou mais do seu tempo dedicado à pesquisa, a estudo, é em fontes que atacam a Bíblia.
em fontes que são contrárias, né, à Bíblia. Então, aí fica difícil até, né, a pessoa poder ter autoridade como jornalista para apresentar alguma conclusão ao seu público, né? Justamente por isso, eu tenho notado isso, é muito comum. E o mesmo acontece também no meio religioso. Tem pessoas que nunca examinaram o outro lado, né? Os questionamentos ateístas. Então, isso vale para ambos os lados. A questão aqui a questão já está lançada. Cabe a você ir atrás dos fatos e se certificar. E faça isso com mente aberta, sem nenhuma ideia preconcebida. Procura ser humilde para receber novas informações. Se você tiver certo, ótimo, isso vai ficar confirmado. Se não, seja humilde para admitir que você esteve errado, vai precisar agora corrigir, né, um conceito. Então, muito do resultado dessa pesquisa tem muito a ver com nossos sentimentos, nossas emoções. Você tem que ser humilde, senão você não faz progresso. Senão se você não admitir que você esteve errado e agora você vai corrigir, vai mudar, você nunca vai fazer progresso. Isso vale para você, vale para mim, vale para todos nós, né? Então tá aí lançada a questão, gente. Está lançada a questão. Isso aqui é um vídeo que apenas introduz essa discussão. Vamos ter muito ainda a conversar a respeito desse assunto, né? E vamos fazer isso com tranquilidade, com mente aberta, sem desrespeitar um ao outro, né? E vamos poder marcar lives aí, vamos ter muito tempo pela frente aí para a gente conversar sobre esse assunto. E vale a pena a gente discutir esse assunto. Se não valesse a pena, não haveria tantos canais ateus interessados nesse tema, né? Discutindo esses assuntos diariamente. Então é um campo muito importante que tem grande impacto na vida de todos nós, né? Então fica aí estendido o convite, nós vamos conversando aqui pelo canal.